A paz do Senhor, meus queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, novamente essa semana trazendo mais um tema bíblico da lição bíblica da Escola Dominical. Lição de número 11, segundo trimestre de 2023, comentada pelo pastor Elienay Cabral, um mestre nas Escrituras. A leitura em classe se encontra no capítulo número 5 de Atos dos Apóstolos, versículo número 1 até o versículo número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Passagem bíblica para a nossa meditação, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo do 1 ao 11. O tema dessa semana é os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. Conforme a passagem que fizemos há pouco, o chefe da família e a mulher deste chefe morreram em um mesmo dia, com diferença apenas de 3 horas de um para com o outro. Por quê? Porque mentiram. Porque planejaram o engano. Porque tramaram enganar a Deus. Veja que prejuízo. Morreram os dois. Porque ninguém engana a Deus. Ninguém. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo número 6, versículo 7, que Deus não se deixa enganar por ninguém. O texto áureo diz assim: não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem
com os seus feitos. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, com as suas tramóias, com os seus enganos, com os seus pecados. Não mintais uns aos outros. Colossenses capítulo número 3, versículo número 9. Não mintais uns aos outros. Por quê? Porque já vos despiste do velho homem. Claro, Paulo está falando aqui para os colossos que, olha, vocês já são crentes. Vocês já estão em Deus. Então, não mintam uns aos outros, porque antes vocês faziam isto, mas agora vocês estão em Deus. E quem está em Deus deixou as coisas velhas, deixou os feitos velhos, deixou as práticas velhas. É por isso que Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, segunda carta, versículo número 17, ele diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, agora é um novo homem, é uma nova mulher. Então, aquilo que praticava antes já não pratica mais, porque agora são outras práticas, práticas novas, práticas feitas em Deus. A verdade prática diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Alguém com a mentira pode até desfrutar, pode até colher resultados rápidos, promissores, aparentemente, mas não produz fruto para o bem. A mentira, por um momento, pode estar patrocinando, pode estar levando a fama, a prosperidade, por um momento, mas, no final de tudo, não vai produzir um fruto bom, um fruto bem, mas não produz frutos para o bem. Quando pensa que não, aí a conta chega, por causa da mentira. É por isso que Salomão, em Provérbios, ele diz que a mentira, né, a falsidade, o mentiroso, ele não ficará impune. Salomão declara isto. E jamais vai ficar impune um mentiroso. Jamais. Então, os prejuízos da mentira na família. A mentira produz esses prejuízos dentro da família. E estamos a tratar aqui de família crente. Família que tem Deus na vida. Família que está caminhando aos passos projetados por Deus. Famílias que caminham para a casa de Deus. Famílias que caminham seguindo a Jesus. Famílias que verdadeiramente se declaram, professam serem crentes, cristãs. Então, estamos a falar dessa categoria. Mas não deixa também de anular as famílias não crentes. Nós temos no nosso calendário o dia da mentira. É o dia em que é legalizado para se mentir. É o dia em que o mentiroso tem ali esse aniversário. O dia da mentira é o aniversário do mentiroso. Então, nós vamos ver nessa lição de hoje a respeito dessa família, prejuízos da mentira no meio da família.
que isso não pode proceder, não pode acontecer. Uma família não pode ter esta maldade da mentira inserida em seu lar. A mentira não pode estar nos lábios do pai, mas também não pode estar nos lábios do filho. Não pode estar nos lábios da esposa, mas também não pode estar nos lábios de qualquer que seja um membro da família. Seja ele uma criança ou seja ele um idoso. A mentira tem que fazer isenção desta casa. Tem que estar isenta dessa casa. A mentira tem que estar excluída dessa casa. É por isso que o texto áureo vai dizer que não mentais uns aos outros. E na passagem de hoje a gente vamos vermos um casal. Um casal. E esse casal, eles vendem uma propriedade, retém parte do valor da propriedade, ou seja, retiram a parte e agora vai tirar uma parte e vai levar à igreja, aos apóstolos. E essa parte que está levando os apóstolos, eles chegam lá e dizem que é tudo quanto foi de valor da propriedade que eles venderam. Sendo que não é o valor total. Eles estão levando uma parte do valor, não estão levando o valor total. Só que o problema é que eles levaram uma parte do valor da venda e estavam dizendo e declarando convictamente, descaradamente para os apóstolos que ali era o valor que foi verdadeiramente adquirido pela propriedade. Só que o apóstolo, que era o apóstolo Pedro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, automaticamente foi detectado. E Pedro diz: olha, por que deixaste Satanás encher teu coração, Ananias? Se você não era sua propriedade, por que você não vendeu e ficou para você? O dinheiro era seu, você fazia o que queria. Mas agora você chega e diz que vendeu, portanto, a propriedade, sendo mentira, enganando, querendo enganar a nós, mas saiba você que você não enganou a nós. Você tentou enganar o próprio Deus. E nessa mesma hora ele cai, Ananias, e morre naquela mesma hora. Cai durinho. Morre porque ele mentiu com esse projeto mentiroso e enganoso. E a mentira trouxe esse prejuízo para a vida dele. 3 horas depois chega a esposa dele, chamada Safira. E o apóstolo Pedro pergunta: foi portanto que vocês venderam a propriedade? A propriedade foi por esse preço? E a mulher declara: sim, porque ela tinha planejado, o marido tinha planejado com ela, chegando diante dos apóstolos e dizerem que o valor foi esse, sendo mentira. Então, a mulher declara que foi esse valor. E Pedro diz: olha, está à porta os que sepultaram o teu marido, e são eles que vão também te sepultar. Vão te enterrar, vão te levar morta. E a mulher também cai naquele mesmo momento, se prostra naquele momento, cai e morre. E é sepultada junto do marido. Veja só que cena. Então agora a gente vamos entrar na aula. Pretendo ser breve, para não ficar muito tempo na gravação, para não ser um vídeo muito longo. E ficar mais agradável, né, no tempo. Então, no tópico número 1, fazendo as pincelagens e as pontuações dessa passagem, nós temos uma conversão, tópico 1, uma conversão duvidosa. Uma conversão duvidosa. Subtópico 1, por que uma conversão duvidosa? Então, no tópico 1, nós vamos tratar sobre uma conversão duvidosa. Olha só, Ananias e Safira. Esse casal. E agora o que a gente vamos tratar é que eles tinham uma conversão duvidosa. Eles tinham uma crença duvidosa. Mas por que uma crença
ou uma conversão duvidosa. Logicamente, uma conversão é porque alguém converteu-se a Cristo ou a Deus. Então, a conversão de Ananias e Safira, que estava seguindo a Deus, seguindo a Jesus, essa conversão era duvidosa. Por que era duvidosa? Porque justamente, como o comentarista já aborda aqui, porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida. Por que era duvidosa essa conversão desse casal, Ananias e Safira? Por quê? Porque essa conversão era duvidosa, era porque justamente eles apresentavam atitudes que não revelavam a transformação da vida. Porque na medida que alguém se converte a Cristo, alguém que se converte a Deus, as atitudes desta pessoa que se converteu a Cristo ou a Deus são atitudes que revelam seriedade, justiça, santidade, pureza. Vão manifestar atitudes boas, não negativas, atitudes positivas e não contrárias. Imagine alguém, você já ouviu, e muitas vezes alguém se denota crente ou cristã e de repente você analisa e diz: como pode ser um cristão ou um crente se pratica essas coisas? Logicamente você está dizendo: olha, se alguém é um cristão ou uma crente ou um crente, ele precisa praticar oposto a isto. Ele precisa praticar diferente disto que ele procede. Então, logicamente, Ananias e Safira tinham uma conversão duvidosa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro declarou que eles deixaram Satanás encher o coração deles. E sabe o que acontece quando Satanás enche o coração de uma pessoa? O que acontece, o que é manifesto quando o diabo enche o coração de uma pessoa? O que acontece é que essa pessoa que foi agora cheia, que agora foi preenchida pelo manipulador, diabo, essa pessoa que deixou Satanás encher o seu coração, essa pessoa faz o quê? Essa pessoa vai fazer o mal. Essa pessoa vai fazer o que é ruim. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 4, Satanás encheu o coração de Caim. E sabe o que Caim fez? É justamente a resposta do que eu estou dialogando com você. Quando uma pessoa deixa Satanás encher o seu coração, essa pessoa é capaz de matar. E Caim matou o seu irmão Abel, que nada fez com ele. Abel não xingou ele. Abel não chamou palavrão com ele. Até porque na boca de Abel não saía palavrão, nem xingamento, porque Abel era crente. Abel não ofendeu ele. Abel não contrariou ele em nada. Mas Caim, que deixou Satanás encher o seu coração, matou seu irmão por inveja. Então, quando alguém deixa Satanás encher o seu coração, essa pessoa vai produzir, vai manifestar o mal, vai manifestar a mentira, vai manifestar o engano, vai manifestar o ódio, vai manifestar a ira, a qual não opera a justiça de Deus. Então, uma pessoa que deixa Satanás encher o coração dele é uma pessoa verdadeiramente que se torna insensível, até mesmo contra o próprio Deus.
Então, Ananias e Safira tinha essa atitude duvidosa, conversão duvidosa, por quê? Porque foi muita coragem mentir aos apóstolos. E o que eram os apóstolos? Os apóstolos eram os representantes de Jesus aqui na terra. Jesus tinha subido para o céu e os apóstolos estavam na terra. E agora os apóstolos eram as pessoas que pregavam, eram as pessoas que ensinavam, eram as pessoas que levavam as pessoas a Deus através da mensagem do Evangelho. E agora essas pessoas adotavam essa crença, passavam a seguir a Jesus, e essas pessoas agora se transformavam em novas pessoas, se transformavam em outras pessoas, ou seja, era criatura, agora é filha de Deus, é filho de Deus. Era desobediente, agora é obediente a Deus, obediente a Cristo. Era seguidores da idolatria, agora é seguidor de Cristo e de Deus, o Deus vivo. Então, Ananias e Safira, esse casal, tinha uma conversão duvidosa porque eles não estavam com atitudes positivas. Eles estavam com a mente, eles estavam com a boca, eles estavam com o coração cheios de engano e de mentira. E mentiram. O apóstolo Pedro disse: não aos homens, mas a Deus. Ele tentou mentir. Ele não tentou, Pedro disse, olha, você não pense que está enganando a mim, a nós, apóstolos. Ananias e Safira, vocês tentaram mentir a Deus. Por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Por que vocês deixaram Satanás tomar e dominar as vossas vidas, corações, mentes? Aonde vocês se concordaram para querer nos enganar e enganar a Deus. Era como que Pedro estivesse dizendo, vocês não têm vergonha, não? Será que vocês não têm vergonha, não? Será que vocês são tão cara de pau que vocês tentaram... Ananias e Safira, vocês conhecem alguém que enganou a Deus? Era como que Pedro estivesse dizendo isto. Ninguém engana a Deus. Ninguém enganou a Deus. Ninguém. Até o próprio diabo estava tentando querer enganar. Mas o que sabe todas as coisas, Deus. O que lê as mentes e os corações, Deus. O que sabe todas as coisas que estão guardadas dentro da mente do ser humano, dentro do coração do ser humano, Deus. Detectou e encontrou mentira em Satanás e lançou ele do céu à terra. Ninguém enganou nem vai enganar Deus. Alguém pode enganar uma liderança. Alguém pode enganar uma população, uma nação. Alguém pode tentar enganar uma congregação ou um líder religioso. Mas a Deus ninguém engana. Por que uma conversão duvidosa? Uma conversão duvidosa, tópico número 1. Porque eles tinham uma atitude que não revelavam a transformação de uma vida transformada por Jesus ou por Deus. Que essa transformação vem pelo poder do Evangelho. O Evangelho, ele produz essa transformação. O Evangelho, ele tem esse poder de transformar vidas. E de tornar pessoas ruins em boas, mentirosas em verdadeiras.
depravadas em santas, imundas em puras, de maus em boas. Romanos 1:16, a Bíblia diz que Paulo declara: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele produz, ele transforma as pessoas. Mas Ananias e Safira tinham essa conversão duvidosa, ou seja, eles estavam no meio da igreja, eles estavam no meio da congregação, eles estavam caminhando, eles estavam ouvindo a palavra pelos apóstolos, porém eles não eram convertidos. Porém eles não eram seguidores legítimos de Jesus. Eles estavam com tramóia. Eles estavam com fingimento. Então era uma conversão duvidosa. Ou, na verdade, eles não eram convertidos. Uma pessoa, quando se converte a Deus, quando se converte a Cristo, a mudança de vida é uma transformação real e absoluta, visível, manifesta na vida desta pessoa que se converte a Cristo, que se converte a Deus. Jesus, em 16 de Mateus, versículo número 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, depois venha e siga-me. Então, quando alguém se converte a Cristo, ele verdadeiramente, ele deixa tudo para seguir a Jesus. Ele vai deixar a mentira, ele vai deixar o pecado. Ele vai deixar a falsidade, ele vai deixar a maldade. Ele vai deixar a idolatria. Ele vai deixar os vícios. Ele vai deixar os maus pensamentos. Ele vai deixar as maldades. Ele vai deixar tudo para seguir a Jesus. Tudo. Ele vai deixar tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 9. A Bíblia diz que os tessalônicos, eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram os ídolos, a idolatria. Em outras palavras, para simplificar para você que quer saber o que é idolatria, eles deixaram a escultura, seja ela de madeira, bronze, prata, ouro, seja ela de cristal, seja ela de... Eles deixaram a idolatria, os ídolos, e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Quem é este Deus vivo e verdadeiro? É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus fiel e verdadeiro. É o Deus único que pode verdadeiramente nos salvar e nos proteger de todo mal. É este, a qual ele próprio ele diz que não deseja, em hipótese alguma, que nós venhamos termos outros deuses além dele. Ele quer ser exclusivo e único na nossa vida. Então, Ananias e Safira tinham essa conversão duvidosa porque eles estavam com o coração cheio daquilo que Satanás encheu. O meu e o seu coração deve ser cheio de Deus. Deve ser cheio por Deus. Cheio de amor para dar até mesmo aos nossos inimigos. Aqueles que nos maldizem. Aqueles que nos odeiam. O nosso coração deve estar cheio. E quem pode encher é Deus. Colossenses capítulo 3, versículo número 15 ou 16, a Bíblia diz que a palavra de Deus habite ricamente em vossos
corações. Então, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Ananias e Safira, uma conversão duvidosa porque eles deixaram Satanás encher o seu coração. Eles estavam caminhando, mas eles não estavam convertidos. Então vejamos bem. Subtópico 2. A comunhão na igreja de Atos. Olha onde eles estavam inseridos. Ananias e Safira. A comunhão na igreja de Atos. A igreja de Atos que está falando, Atos é o livro, né? É o livro da Bíblia Sagrada, que é o 5º livro do Novo Testamento. Então a igreja, no livro, a comunhão na igreja de Atos. Ou seja, na igreja que é registrada em Atos. Que é justamente após Jesus. Jesus sobe aos céus e agora fica os discípulos, os apóstolos. E o livro de Atos vai tratar sobre isso. Sobre a igreja primitiva. Então, a comunhão era grande na igreja de Atos. As pessoas se rendiam a Cristo, se convertiam a Cristo. As pessoas vinham e aceitavam a pregação do Evangelho. As pessoas verdadeiramente entregavam as suas vidas de corpo, alma e espírito e agora davam. As pessoas não levavam em conta suas riquezas, sendo que essas riquezas, elas não se prendiam a elas. Olha o que elas faziam. A comunhão, como era grande. Elas pegavam essas riquezas e agora dava aos apóstolos para eles atenderem às necessidades dos menos favorecidos, daquelas pessoas que estavam carentes do pão, né? De uma ajuda. Era para suprir a necessidade de todos. E o que acontece é que eles tinham tudo em comum. A comunhão era grande. A comunhão era tão grande que verdadeiramente eles tinham tudo em comum. O que era de A também era de B. Tudo em comum. Tudo em comum. Se alguém precisasse pegar o barco de fulano, pegava sem restrição alguma. Sem cara feia, sem nada contrário. Era prazer. Então a igreja primitiva, ela tinha essa comunhão. Elas se reuniam. Elas se congregavam. Elas se comunicavam. Elas partiam o pão juntas. Elas oravam juntas. Elas ouviam a palavra, aprendiam a palavra juntas. Tinham prazer. Era uma comunhão tremenda. Tremenda. Comunhão tremenda. Então, a comunhão na igreja de Atos. Uma das características dos primeiros dias da igreja era a comunhão. Era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, desse tempo, século I. Os convertidos a Cristo daquele tempo, século I, aqui após Cristo, tinham tudo em comum. Os convertidos, as pessoas que se rendiam a Cristo, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum, não tinha frescura não. Não tinha frescura não. Então, era tudo em comum. Trazendo para os dias de hoje, até uma carona, os cristãos hoje em dia são considerados os mais ruins de dar carona. Pelo amor de Deus. Que comunhão é essa? Que comunhão é essa? Então, eles tinham tudo em comum. Não era essa negatividade. Tinham tudo em comum. A marca dessa igreja era a ajuda mútua. A comunhão era tão grande que a marca dela era a comunhão. E a marca da comunhão era a ajuda mútua. A ajuda mútua. Ou seja, não só dava, mas também recebia. A comunhão era grande. A comunhão era grande.
pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. A comunhão, a marca dessa igreja era mútua, era a ajuda mútua. Por quê? Porque aqueles que tinham posses, quando viam o necessitado, ele ajudava, ele favorecia. Aqui nessa passagem mesmo, aqui a gente vamos termos aqui, ó, no capítulo 4, no final do capítulo 4, a gente temos aqui Barnabé. O que Barnabé fez? Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Barnabé, esse homem, ele vendeu as suas propriedades, pegou o dinheiro que arrecadou dessa propriedade, depositou aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos carentes. E ele não era o único, viu? Você pode ler Atos dos Apóstolos aí, no capítulo 4 mesmo, versículo 32 ao 37, você vai encontrar que estes faziam isto. Faziam isto. E sabe o que acontece? Está escrito. De maneira que ninguém tinha necessidade de nada. Todo mundo tinha suas necessidades supridas. Todo mundo tinha suas necessidades supridas e todo mundo vivia bem. Era a igualdade a igreja primitiva vivia. Era a igualdade. Essa igualdade, em outras palavras, era a comunhão. Era a comunhão. Não é pra gente agora suar e dar a quem não trabalha. Não é isto. Até porque na carta de Paulo, Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, se é preguiçoso, então deixe ele até ele aprender. Então, não era essa a questão. A questão aqui era que a ajuda mútua era sinônimo da comunhão. Era derivado da comunhão. E a comunhão era grande. Então, vejamos aqui que era esse o contexto. Aí já no subtópico número 3, nós temos aí a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Então, o que acontece? Ananias e Safira estavam dentro desse contexto, onde tinha Barnabé, onde tinha outros irmãos, que vendiam suas posses, suas propriedades, e agora depositavam aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade dos irmãos mais carentes, que precisavam de um auxílio de imediato. Então, dentro desse contexto, então Ananias e Safira entra com essa questão, querendo também aparecer, que na verdade Barnabé não fez isso para aparecer, não. Os irmãos não faziam isso para aparecer, não. Eles não faziam isso para aparecer. Eles não faziam isso para ganhar nome. Eles não faziam isso para ganhar um cargo. Eles não faziam isso para ser agora o predileto do apóstolo. Não, eles não faziam isso por isto. Eles faziam isso a Bíblia diz, de singeleza de coração. Eles faziam isso porque verdadeiramente era o coração deles. Eles faziam de maneira voluntária, não era obrigado, não era que estava sendo pedido para eles. Era eles que faziam por conta própria. Eles sentiam a vontade, eles viam a necessidade e agora faziam por conta própria. Eles viram a necessidade e agora faziam por conta própria, voluntariamente. Ao contrário de Ananias e Safira. Ao contrário de Ananias e Safira, que, subtópico 3, da inveja. Inveja de quem? Dos irmãos que faziam as doações voluntárias. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram, Ananias e Safira, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja.
Quando viram Ananias e Safira, quando viram Barnabé fazendo aquela doação, aquela voluntariedade, e justamente trouxe alegria aos apóstolos, alegria ao povo, porque era muita gente, irmãos. Era muita gente, eram milhares de pessoas. Nesse período aqui, bem juntinho, bem pertinho, logo depois de Jesus ter deixado a terra, a igreja aqui já estava já com seus 10 milhares ou mais de cristãos somados em um aglomerado. A massa cristã aqui era para mais ou menos seus 10 milhares. Era isso, porque Pedro mesmo, ele fez 2 pregações. Numa foi 5.000 pessoas, noutra foi 3.000 pessoas, ou seja, 8.000 pessoas. Então esses cristãos, eles se reuniam. Esses cristãos, eles se reuniam em suas casas. Eles partilhavam, eles comungavam. Esses cristãos, eles estavam com prazer, eles tinham prazer. Era uma genuinidade, era uma alegria só. A Bíblia diz que era unânimes. Era todo mundo com o mesmo propósito. Era todo mundo com o mesmo propósito. É diferente de hoje. Hoje uma pessoa, quando vai para um culto, vai para conversar, não vai com o mesmo propósito. Quando vai para um culto, não vai para adorar, vai para acusar. E aí por diante. Mas quando se vai a um culto, é para se cultuar. Não é para se apresentar. Então vejamos aqui. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, o engano, a mentira, o mal. Tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Com certeza foi para querer impressionar. Com certeza foi para querer impressionar os apóstolos e a igreja. Quantas pessoas não fazem as coisas para impressionar? As pessoas doam para impressionar. As pessoas fazem para impressionar. As pessoas para aparecer. Para aparecer. O plano de Ananias e Safira: vender uma propriedade, reter uma parte do valor e entregar a outra parte como se fosse o valor completo. Olha o projeto. Olha só. Passando uma parte como que fosse o valor total. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja para ajudar os necessitados. Está aqui, vendemos e tudo que a gente apurou está aqui para ajudar os pobres, ajudar os carentes. Está aqui, para ajudar os apóstolos, para custear as missões, os missionários. Só que eles levaram uma parte. Uma parte. Não sei a totalidade, porque a Bíblia não vai dizer, mas que eles levaram só uma parte, sim. Mas em números reais a gente não sabemos. Só que, subtópico 4. Quando a mentira e o engano encheram os corações,
Levaram a parte como que fosse o valor total da propriedade vendida. Chegaram e depositaram aos pés dos apóstolos. Subtópico número 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Ananias, Pedro dizendo para Ananias, que estava recebendo o que Ananias estava trazendo. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, da propriedade. Guardando-a, não ficava para ti? Pedro perguntando. E vendida não estava em teu poder, ou seja, se você vendeu, não precisava trazer não, agora você trouxe e trouxe com mentira. Porque formaste este desígnio em teu coração. Olha a quantidade de perguntas que Pedro fez para Ananias. Olha a quantidade de perguntas e interrogações que Pedro fez para Ananias. E Ananias ouvindo. Ananias não disse uma palavra. Ananias não disse uma palavra. Talvez, se ele abrisse a boca, ele iria mentir. Mesmo Pedro declarando fielmente que ele estava mentindo. Sem ele dizer que estava mentindo. Esse é o diferencial de um homem de Deus. É que ele sabe quando o homem está mentindo. Quando o cidadão ou cidadã está mentindo. Ele detecta que verdadeiramente ali naquelas palavras, naquela oratória, naquele sermão, naquela palestra, tem a mentira por trás. Pedro detectou. Imagine a mente de Ananias. Ananias deveria ter feito o que aqui? Ananias deveria ter feito o que aqui? Ananias, no momento que Pedro disse que ele estava mentindo, Ananias deveria ter se arrependido. Ananias deveria ter confessado, e se ele confessa, se ele se arrepende, ele alcança o perdão. E ele não morreria. Mas sabe o que Ananias fez? Ananias ficou guardando para si. Não disse uma palavra, não abriu a boca. Ou seja, continuou na mentira. E por isso que ele morreu. Ele cai aos pés de Pedro, dos apóstolos, diante da multidão, e morre. Ele só morreu porque ele segurou a mentira, ele segurou o engano, ele segurou o mal. Se ele se arrepende naquele momento, ele teria alcançado o perdão, ele teria alcançado a vida. Mas o que acontece é que Ananias continuou duro, com o coração cheio pelo próprio Satanás até o fim. E morreu. Provérbio 28:13 diz assim que aquele que tenta encobrir as suas transgressões, pecados, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia, perdão. Quem tenta encobrir o engano, a mentira, o mal, nunca prosperará, nunca terá sucesso. Mas aquele que as confessa o seu pecado, deixa o seu pecado, abandona o seu pecado, ele alcança misericórdia. Foi assim que Jesus disse para a mulher adúltera em João capítulo 8, versículo 11. Abandone essa vida de pecado. Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas Ananias não confessou. Ananias não se arrependeu, e por esta atitude, ele morre no pecado, na mentira, e consequentemente foi destinado ao inferno, sem Deus e sem salvação.
Observe. As várias perguntas, mas ele não diz uma palavra. Ananias não diz uma palavra. Depois de 3 horas que Ananias morre, cai duro aos pés do apóstolo. Porque ele não mentiu ao apóstolo ou à igreja, ele mentiu a Deus. Que a Deus ninguém mente. Ele tentou mentir a Deus, mas Deus revelou que ninguém mente para ele. Através do apóstolo Pedro. 3 horas depois, a mulher dele chega. E a mulher vem com a mesma fala do seu marido. Dizendo que foi por este valor que venderam a propriedade. Sendo mentira. Pedro diz, foi por esse valor? Foi por esse valor. E Pedro diz para a mulher, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? 5 e 9 de Atos, parte A. Então vejamos que a mulher continuou também. A mulher também deveria ter se arrependido, mas ela continuou também com o coração cheio pelo próprio Satanás. E ela morre. Ela morre. Cai ao mesmo tempo que Pedro termina de falar. Cai durinha e morre. A Bíblia diz que ela expirou. Ela morreu. E morreu sem Deus. E morreu sem salvação. E morreu no pecado. Morreu na mentira. A mentira levou a esse prejuízo. Final do subtópico diz assim, ó. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, Ananias e Safira, ao tentar enganar a liderança da igreja local, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Olha só o que eles fizeram. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles se levantaram contra o próprio Deus. E jamais alguém vai ter sucesso. E jamais alguém poderá ir tão longe, levantando-se contra o Espírito Santo ou contra o próprio Deus, como aconteceu com Ananias e Safira, um casal de mentirosos. Trouxe esses prejuízos para dentro da família. Morreram os dois no mesmo dia. Por uma triste realidade de pecado. Algo que é tão frequente você ver pessoas mentindo dentro da igreja, em cima de púlpito. Pessoas mentindo descaradamente. As pessoas contam tantas mentiras e interessante que às vezes a gente pensamos que o mentiroso é só aquele ou aquela conhecido pela sociedade, mas nas igrejas existem os mentirosos. Quem são os mentirosos das igrejas? São aqueles que negam a verdade. São aqueles que não revelam a verdade. São até mesmo aqueles que usam a oportunidade de uma pregação, mas não é uma pregação. Então esses também são mentirosos. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, esses são aqueles que estão na categoria que se aplica, mudando a verdade em mentira. Quem já viu no lugar de uma pregação, no lugar da palavra de Deus, colocar uma historinha, colocar um testemunho, quem já viu colocar num espaço que deveria e deve ser prioritário para a palavra, mas preencher com algo
a qual verdadeiramente é em vão, é inútil, é infrutífero, é mentira. Tópico número 2. O problema da mentira dentro da família. O problema da mentira dentro da família. A mentira, subtópico 1, produzida dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira produzem essa mentira. A mentira produzida dentro da família. Tanto Ananias como Safira. Ananias disse para Safira, ó, a gente vamos vender essa propriedade e vamos chegar para os apóstolos, vamos pegar, separar uma grande parte e vamos pegar essa parte, essa partinha, essa pequena parte, e iremos depositar lá e vamos dizer que foi o valor total da nossa venda, da nossa propriedade. E a mulher, se ela fosse uma mulher que fosse da verdade, ela teria repreendido o marido. Mas o que acontece é que ela concordou. Tudo bem que a mulher tem que se submeter ao marido, como a Bíblia diz. Tudo bem que a mulher deve ser verdadeira e honrar o marido. A mulher deve ser verdadeiramente como se fosse serva do marido. Não é à toa que Sara, mulher de Abraão, chamava ele de meu senhor. Não no sentido de ser escrava, mas no sentido de obediência, de honrar o tutor da casa. Mas se essa mulher fosse verdadeiramente verdadeira, ela teria repreendido o marido. Ela teria repreendido o marido. Quando ele apresentou o plano de engano, mas ela acatou. Subtópico vai dizer assim, o comentarista, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo, quem? Ananias e Safira, quando mentiram contra o valor que arrecadaram da propriedade. Mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo, eles estavam com esse objetivo de dar aquela parte e chamar a atenção para si. Eles queriam notoriedade. Eles queriam um destaque no meio da igreja. Isso fala a respeito de pessoas que dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos na vida mundana. Pessoas que se dizem cristãs, igual a Ananias e Safira, mas continuam mantendo os velhos hábitos da vida mundana. Às vezes a pessoa vai para a igreja, está num culto, até impressiona. Mas na rua a pessoa não sabe que aquela pessoa é cristã. Na rua a pessoa não sabe que aquela pessoa é crente. Nas postagens, nas redes sociais, a pessoa vê mundana, mundano. Mas na igreja é pregador, é cantor, é tocador, é engravatado, e aí por diante. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Era um estilo de vida de Ananias e Safira. Porque não houve revidação por parte da mulher. Era um estilo de vida. E, infelizmente, entre família, entre membros da família, tem um estilo de vida de mentira. E os prejuízos são grandes. São grandes. Subtópico número 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne, da natureza pecaminosa. Final do subtópico diz assim, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. O pai de quem? O pai da mentira.
Então, toda mentira, por mais ingênua, simples, pequena que seja, ela tem sua fonte no diabo. Ela vem do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. É ele que faz a mentira, é ele que gerou a mentira, é ele que fez verdadeiramente. Quem contou a primeira mentira foi o diabo. E contou para uma mulher, e a mulher acreditou na mentira dele. Essa mulher era Eva, acredito que você sabe. Então vejamos, o diabo ele é o pai da mentira. E quem mente, João 8, 44 e 45, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e quem mente satisfaz o seu desejo, o desejo dele. Então, qualquer que seja a mentira, está satisfazendo o desejo do diabo. E desagradando a Deus, pecando. A mentira, se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito Santo, mas na carne. Se essa mentira domina o crente, ele não está no Espírito, ele não é crente, na verdade, ele não é convertido. Ele pode estar caminhando igual Ananias e Safira, está se reunindo igual Ananias e Safira, está congregando igual Ananias e Safira, mas ele está na carne, ele está no pecado, ele está sem Deus. Então vejamos aí. O tópico número 3, na verdade, e último. Tópico número 3 e último, finalizando para a gente terminar mais rápido o vídeo. Tópico número 3, nós temos aí protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. A mentira é o oposto da verdade. E o que é a hipocrisia? A hipocrisia é a manifestação de fingidas virtudes, sentimentos bons, devoção religiosa, compaixão. Então, a hipocrisia é a manifestação de fingidas virtudes, ou seja, alguém finge que tem essa virtude. Alguém finge que tem compaixão. Alguém finge que tem sentimentos bons, que tem uma devoção religiosa. É natural isto você vê. Ou seja, a quantidade de pessoas fingidas, hipócritas. Então, protegendo a família. Como proteger a família da mentira e da hipocrisia? Como proteger? Tomando cuidado, subtópico 1, contra os defeitos morais no lar. Como proteger a família da mentira e da hipocrisia? Tomando cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite quando se permite certos defeitos morais como a prática da mentira, ou seja, não permita. Porque quando se permite, você está deixando entrar a mentira e a hipocrisia dentro da casa, dentro da família, que não pode isso acontecer. Então, quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Quando se permite, quando deixa, essa família está fadada, ela está prestes a cair em um grande fracasso. Então não permita, tome cuidado para que a mentira não entre dentro do lar. Fala a verdade para com a sua esposa, para com seu esposo. Fala a verdade para com seu filho. O filho para com o pai, para com a mãe. Que sejam todos verdadeiros. Sem mentira, sem engano, sem hipocrisia. Sem fingimento, mas realistas, genuínos, verdadeiros.
Subtópico 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Precisamos agir contra a mentira, ou seja, eliminar ela do meio familiar. Precisamos agir contra a hipocrisia, contra o fingimento. Contra o fingimento, contra a falsidade. Ninguém está livre de achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira. Como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Trocam a verdade pela mentira, as pessoas dominadas pelo pecado. Então, não podemos, igual Ananias e Safira, fazermos isto. Aos servos de Deus, crentes, seguidores de Cristo, aos servos de Deus, cabe fazer um autoexame diante dele, Deus, contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. É a consequência direta. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família, como aconteceu com Ananias e Safira, que morreram por causa da mentira. Morrer de velhice, com uma doença, mas morrer porque mentiu. Jesus morreu não porque mentiu, mas porque ele falou a verdade. Subtópico 3. Não deixe o inimigo agir na família. Não deixe o inimigo agir na família. Então, como não deixar o inimigo agir na família? Combatendo a mentira e a hipocrisia. E para combater a mentira e a hipocrisia, você precisa conhecer a verdade de Deus. Você precisa praticar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Você precisa praticar a verdade de Deus. Como não deixar o inimigo agir na família? Subtópico 3 e último do tópico 3 e da lição no geral. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como não deixar o inimigo agir na família? Resistindo a ele. Resistindo a ele. E como se resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus, se submetendo a Deus. Jesus, em Mateus 4, do 1 ao 10, Jesus resistiu ao diabo. Como Jesus resistiu ao diabo? Sujeitando-se a Deus, se submetendo a Deus. Você só pode também da mesma forma. Então, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, não deixe a mentira fazer parte de sua casa, de sua família, mas que a verdade de Deus faça parte do seu lar, faça parte da sua família, esteja em seus lábios, esteja presente na sua casa. Ensine a verdade de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Adquira a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como prioridade na sua casa, para ler, para estudar, para examinar. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que é bem-aventurado, Salmo 1, versículo 3, aquele que medita na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 97. É bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor, que tem prazer, que tem gosto, que tem dedicação em ler, em estudar, em examinar a palavra de Deus.
quando isso procede, ele faz uso dela diariamente, ou a cada dia, ou semanalmente. Por quê? Porque é necessária a palavra de Deus estar presente na nossa vida. Porque é ela quem vai fazer com que verdadeiramente Deus esteja centrado nas nossas vidas e no nosso lar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma lição da Escola Bíblica. Na nossa igreja é realizada toda quarta-feira, às 19 horas da noite. E você é o nosso convidado. Participe, anuncie e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.